Barco com 10 imigrantes, incluindo brasileiros, chega de madrugada no sul da Flórida. Com aumento de casos de violência contra a mulher imigrante, Massachusetts lança campanha de conscientização com foco nos homens. Família de brasileiros de Connecticut pede ajuda para custos médicos após internação por grave aneurisma. Polêmica em Atlanta. A construção da cidade da polícia é marcada por protestos, prisões e morte. E brasileiras contam como vencem os desafios nos negócios e explicam como a Flórida se tornou o melhor estado do país para as mulheres empreenderem. Trabalhem muito, 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 que a recompensa vem. Olá, muito boa noite. Boa noite, a gente abre esta edição com uma notícia de imigração. Um barco com 10 indocumentados, incluindo brasileiros, chegou à costa sul da Flórida. O grupo desembarcou por volta das 3 horas da madrugada na praia e logo em seguida foi preso pela polícia e por agentes de imigração. Esta foi a lancha usada pelos imigrantes. Eles chegaram à praia de Boynton Beach, no sul da Flórida, por volta das 3 da madrugada. Hoje cedo, imagens gravadas pela rede Telemundo ainda mostravam o barco virado no mar. A polícia disse que os 10 imigrantes foram presos pela patrulha de fronteira. Eles teriam vindo das Bahamas. Uma investigação foi aberta. Pelo Twitter, o chefe da patrulha disse que os indocumentados eram de diferentes nacionalidades, como Jamaica, Cuba, República Dominicana e do Brasil também. Desde agosto do ano passado até agora, centenas de imigrantes chegaram à costa em barcos improvisados. 11 mil pessoas já foram deportadas da Flórida. Na última segunda-feira, o governador Ron DeSantis estendeu até maio o estado de emergência que emitiu em janeiro, por causa da crise migratória no estado. Os Estados Unidos estão selecionando 240 jovens afro-brasileiros e indígenas para um curso de inglês gratuito. As aulas serão online para profissionais ou empreendedores. Terão carga horária de 6 horas por semana, com um total de 210 horas. Além do curso regular, os selecionados vão participar também de atividades extracurriculares e mentorias de profissionais do mercado de trabalho. Os interessados devem ter entre 18 e 35 anos e conhecimento básico de inglês também. As inscrições vão até o dia 21 de março. Essa iniciativa é oferecida pelo Departamento Americano de Estado. Existe em 86 países. Então, olha, não perde tempo, o site de inscrição está aparecendo agora aí na sua tela. E as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço no mundo business. 42% das companhias abertas recentemente em todo o país foram de empreendedoras. Mas olha, tem uma região que está ganhando destaque. É a Flórida, gente. Um estudo apontou que o estado é o melhor do país para se abrir um negócio, principalmente para as mulheres. Uma boa notícia para a mulherada que está pensando em empreender por aqui. A Rúbia Correia é um exemplo de mulher brasileira que conseguiu se destacar no território americano com a sua própria empresa. A sede do negócio dela é a Flórida, que, segundo uma pesquisa da Business.org, é um dos melhores estados para empreendedoras. Me considero uma empresária bem-sucedida. Nesses últimos 4 anos, o meu salão vem se destacando. Através do meu salão eu mantenho minha família, meu filho. E é isso, as mulheres, a gente que é mulher tem que ter garra, força, foco e determinação. 3 áreas metropolitanas são citadas como as ideais para novos projetos: Tampa, Orlando e Miami. A Olivia é também uma empresária de sucesso. Ela é dona de um restaurante e uma loja de bebidas. Eu acredito que as mulheres agora elas estão começando a acreditar mais nelas, que elas não precisam do trabalho que ela sempre teve, que a gente cresceu, que ela fica em casa, cuida dos filhos. Não quer dizer que ela também não possa ir para fora e conquistar o espaço dela como empresária. Então, cada vez mais a mulher já tem essa vantagem de conseguir administrar a vida pessoal. Então, fica muito mais fácil, eu acho, que você começar a administrar um negócio e ser bem successful.
Em todo o país, as mulheres vêm cada vez mais ocupando posições de destaque no mundo do business. Um estudo da instituição especializada na formação de empresas, Incfile, revelou que 42% de todas as companhias criadas nos Estados Unidos são de mulheres. Elas empregam mais de 9,4 milhões de trabalhadores e têm uma receita média anual de cerca de $330 mil. Quase metade dessas empresas estão em setores como creche, salões de beleza e assistência médica domiciliar. Os 5 melhores estados para o empreendedorismo feminino são Califórnia, Colorado, Nova York, Flórida e Vermont. É muito interessante também poder concluir que grande parte desses investimentos estão sendo de mulheres brasileiras, pelo alto grau de educação, né, mais tempos de estudo do que demais outros imigrantes aqui na Flórida, que possuem uma renda maior. A maioria grande são mulheres casadas com crianças, mas que são criativas e que estão tendo muito sucesso. Então é muito interessante observar e concluir, né? Parabéns para as mulheres brasileiras que nós estamos vendo aqui, fazendo história, gerando emprego, renda e também impostos para o próprio Estado. E gerando também muita diversidade do empreendedorismo. Trabalhe muito, 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 que a recompensa vem. É isso aí. Bom, depois do intervalo tem os detalhes do anúncio do governo de que estão sendo atualizadas as regulações sobre o exame de mamografia. E a gente fala também sobre violência contra a mulher. Massachusetts acaba de lançar uma campanha com foco nos homens para mudar essa realidade. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um brasileiro de 46 anos, morador de Connecticut, está atravessando um momento difícil na vida. Ele teve um aneurisma cerebral no mês passado. O brasileiro foi encontrado pela família em casa, inconsciente, e agora está internado em um hospital. O Marcos Benigno teve que passar por uma cirurgia de emergência para drenar todo o sangue que estava na cabeça dele devido a uma ruptura de uma veia. Desde então, ele não responde aos estímulos, segue sedado e o quadro é considerado grave. Na internet, a família do Marcos pede ajuda da comunidade para poder arcar com as despesas hospitalares, que a gente sabe são bem altas aqui no país. O Marcos mora há alguns anos com a esposa e os 3 filhos em Connecticut. Ele era o único provedor da família, que agora tenta lidar aí com essas mudanças inesperadas. Marcos também ajudava parte da família que ainda mora lá no Brasil. Bom, se você puder ajudar, entre no site gofundme.com e digite Marcos Need Our Help. E olha, a violência contra a mulher é um tema que vem cada vez mais preocupando as autoridades. No Brasil, no primeiro semestre do ano passado, foram registrados 31 mil denúncias de abusos e maus tratos. Mas olha, isso não acontece só por lá não, viu? Aqui nos Estados Unidos, os números vêm crescendo, principalmente entre as brasileiras. Por isso, Massachusetts resolveu colocar os homens no foco de campanhas anti-violência. A Giovanna Locatelli vai explicar toda essa história pra gente. Em média, cerca de 20 pessoas por minuto são abusadas fisicamente por um parceiro íntimo nos Estados Unidos. Em um ano, isso equivale a mais de 10 milhões de mulheres e homens. Aqui, as brasileiras também passam por isso. Somente no ano de 2021, o Consulado-Geral do Brasil em Miami registrou 76 pedidos de socorro de brasileiras em relacionamentos abusivos. Para diminuir esses índices, a Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers está mirando nos homens. A ideia é fazer mais do que atender as mulheres que são vítimas, mas sim evitar que a violência aconteça, gerando uma maior conscientização dos homens. Essa campanha tem por finalidade deitar por terra aquele conceito do homem que é duro, que não comunica, que não tem emoções,
e trazer o homem que é o ser humano, que é vulnerável, que é sensível, que toma conta de casa, faz trabalhos domésticos tal como a mulher, não se sente envergonhado de procurar ajuda se precisar, dá apoio à mulher e trabalha e entende a tarefa igualitária dentro do seio familiar. Desde 1970, a MEPS atende comunidades de língua portuguesa com serviços sociais e de saúde gratuitos e está desenvolvendo esta campanha de conscientização em todo o estado de Massachusetts, com orientações e muita informação. Nós queremos que a violência acabe, temos que envolver os homens a parar de usar violência contra as mulheres e contra toda a gente, não é? E aprender a usar outras formas de comunicar. Porque a violência nunca é a forma certa, a violência destrói famílias e também pode levar os homens para a cadeia, para a prisão. Isso ninguém ganha com violência. Cerca de 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama em sua vida aqui no país, segundo o CDC. E diante dos altos números da doença, a Agência Reguladora da Saúde, a FDA, anunciou uma atualização sobre os exames de mamografia. Hoje, os exames regulares para a mama são os de imagem, por meio de radiografia, a fim de identificar lesões, nódulos e assimetrias. Mas esse tipo de exame não é super eficaz em mulheres que têm a mama mais densa. Especialistas afirmam que o tecido extraglandular e fibroso pode tornar os tumores mais difíceis de detectar em mamografias. O que é um grande problema, porque pesquisas recentes mostram que cerca de metade das mulheres submetidas a mamografias têm as mamas mais densas do que o comum, sendo essa uma característica de fator de risco significativo para o câncer, até 4 vezes maior do que em mulheres sem essa densidade mamária. Diante disso, agora, a FDA vai exigir que médicos notifiquem as pacientes sobre a densidade de suas mamas durante o exame anual. Essa é a primeira atualização do regulamento em 20 anos. Especialistas dizem que essa nova regra vai ajudar médicos a avaliar melhor suas pacientes, dar diagnósticos mais precisos e salvar a vida de muitas mulheres. Quanto mais glândula mamária, maior a densidade mamária. E essa densidade mamária, ele é um fator que atrapalha a mamografia. A mamografia, ela perde a acurácia dela, que é a capacidade que ela tem de detectar lesões pequenas, né, na mama. A mamografia é o exame que comprovadamente tem impacto na mortalidade da mulher por câncer de mama. Isso é um ponto pacífico. Várias publicações mundiais mostram que esse exame ele tem um potencial de descobrir o tumor mais cedo e essa descoberta ela tem impacto na sobrevida. No próximo bloco tem reportagem sobre um problema crescente entre os moradores aqui do país, o endividamento pelo cartão de crédito. Um dos motivos é a alta persistente dos preços dos alimentos. Mas olha, a boa notícia é que finalmente o valor nas prateleiras está começando a cair, como a gente mostra já já. Quem tem ido ao mercado tem se feito uma pergunta constantemente: quando os preços dos produtos vão cair? Uma pergunta difícil, hein, Ruth? Mas olha, o custo dos alimentos começou a reduzir, mas os preços continuam subindo nas prateleiras. Por quê? A Carla Marinho foi atrás dessa resposta pra gente. Entrar no mercado para fazer compras virou um desafio matemático. Com um orçamento familiar apertado, o jeito é fazer contas e escolher quais produtos comprar. O último relatório econômico mostrou que a inflação desacelerou um pouco, mas ainda assim é a mais alta dos últimos 40 anos. Esse recuo é resultado do aumento das taxas básicas de juros do Federal Reserve. Os preços dos commodities agrícolas também caíram, como o do trigo, café e do cacau, por exemplo, estão em trajetória descendente. Apesar disso, os produtos ainda estão caros nos mercados. A alegação dos produtores de alimentos é que eles embutiram outras despesas mais caras, como mão de obra e transporte.
Os especialistas acreditam que os valores vão cair nos mercados, mas isso deve demorar. A queda das commodities nos Estados Unidos vai provocar alguns fenômenos, mas que vão se alterar com o tempo. Na primeira fase, os comerciantes compraram os alimentos dos atacadistas e das indústrias com o preço antigo, o preço mais alto. Então, para que não haja prejuízo, os comerciantes só poderão diminuir esse preço quando esgotarem os estoques pagos mais caros. Numa segunda fase, não vai baixar o preço ainda. Vai haver uma compensação histórica da margem de lucro. Por muitos anos, o mercado americano praticou uma margem de lucro abaixo do que os supermercados e atacadistas gostariam de ter. Então, eles reduziram sua margem de lucro para não haver a redução do consumo. Então, essa margem histórica será compensada numa segunda fase. Alguns itens como alface e tomate, por exemplo, já começaram a baixar os preços. Será um processo lento e gradual. Até lá, será preciso praticar a paciência. E por causa desses preços altos persistentes, muita gente está recorrendo aí ao cartão de crédito para conseguir fazer as compras básicas. O problema é que por causa disso, as dívidas do consumidor aumentaram muito e atingiram o valor recorde de 14 bilhões de dólares só em janeiro. Apesar do valor recorde, 14 bilhões de dólares, a dívida ficou abaixo da expectativa dos economistas, que estavam projetando 20 bilhões de dólares. A dívida rotativa do cartão de crédito cresceu a uma taxa anual de 11,1%. Os aumentos das despesas diárias por causa da inflação alta puxaram estes gastos no crédito para cima. Com isso, subiu também a inadimplência. Mais gente está deixando de pagar suas dívidas porque não tem dinheiro. Só no primeiro trimestre do ano passado, 4,01% dos empréstimos não foram pagos pelos consumidores. Já o crédito não rotativo, que significa empréstimos para carros, escolas, casas, entre outras coisas, cresceu apenas 3,7%. Os especialistas dizem que os consumidores perceberam que os juros no cartão de crédito estavam muito altos e, por causa disso, mudaram o padrão das compras. Eles deixaram de gastar com produtos discricionários como roupas e eletrônicos, por exemplo, para buscar necessidades básicas e alimentos. Agora a gente explica a polêmica que está rolando em Atlanta, na Geórgia, onde vive uma grande comunidade brasileira. Por lá, se intensificam os protestos contra a chamada Cidade da Polícia. A instalação começou a ser construída em 2021 para servir de centro de treinamento. Desde então, moradores começaram a protestar contra o espaço. Houve violência e um manifestante já morreu. Na última noite, os moradores voltaram a tomar as ruas da cidade pedindo o fim da futura Cidade da Polícia. A enorme instalação, que vai custar 90 milhões de dólares, foi anunciada como um espaço para treinamento da polícia e está sendo construída em um controverso terreno de floresta, que ativistas dizem ser vulnerável e suscetível a um massivo desastre ambiental na região. Por isso, por meses, os manifestantes acampam na floresta contra a construção. Mas no último final de semana, a situação se agravou com a chegada em massa de pessoas que carregavam tijolos, coquetel Molotov e fogos de artifício. Esse material foi usado contra a polícia em um grave confronto. As autoridades dizem que o ataque foi planejado por grupos de outros estados. 35 pessoas foram presas e 23 delas serão acusadas de terrorismo doméstico, que pode resultar em até 35 anos de prisão. Mas antes disso, em janeiro, um ativista de 26 anos foi morto pelos policiais durante uma operação de limpeza do acampamento. Com seus mais de 34 hectares, a Cidade da Polícia de Atlanta pode se tornar o maior e mais sofisticado centro de formação de policiais do país. Segundo o prefeito André Dickens, o espaço vai incluir um treinamento comunitário dos agentes, que vão receber aulas de história e direitos civis. Analistas dizem que o que vai acontecer no futuro é difícil de prever, já que os manifestantes dizem que não vão deixar que a construção aconteça e o governo local garante que não vai desistir da ideia.
Depois do intervalo, a gente explica que história é essa de um vírus zumbi que foi descongelado por causa das mudanças climáticas. E atenção, neste final de semana tem troca de horário aqui no país. Já já a gente te explica o que muda. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um asteroide quase do tamanho de uma piscina olímpica pode colidir com a Terra daqui 20 anos. Essa pedra espacial foi descoberta recentemente e passou a ser acompanhada aí de perto pela NASA. Entre as projeções estudadas pela Agência Espacial está essa daí, que mostra a possibilidade de choque com o nosso planeta. A chance está acima das médias, mas por enquanto a NASA diz que a pedra está em uma posição segura e que não significa uma ameaça. A estimativa é que esse asteroide venha na direção do nosso planeta no dia 14 de fevereiro de 2046. A NASA anunciou que, se for necessário, pode lançar um satélite para desviar a rota desse asteroide. E olha, ainda falando da NASA, cientistas da Agência Espacial anunciaram que, por causa do degelo nos polos, vírus pré-históricos que estavam congelados há milênios correm o risco de voltar à vida. Os próprios especialistas capturaram amostras de rochas da era dos mamutes e fizeram testes comprovando essa teoria. Agora falta saber quais são os riscos desses vírus revividos para nós, os seres humanos. Cada vez mais, os gelos do Ártico estão derretendo, revelando trechos de terra nunca vistos e nem explorados antes. Pensando nisso, cientistas liderados pelo francês Jean-Michel Claverie resolveram investigar. Eles colheram amostras das pedras pré-históricas do permafrost que continham pelos dos mamutes de 48 mil anos atrás. Em laboratório, os cientistas comprovaram que os vírus e as bactérias que deveriam estar mortos estavam apenas congelados, adormecidos e que podiam voltar à vida a qualquer momento. Os pesquisadores agora estão tentando avaliar o tamanho do risco que podem representar aos seres humanos. Nossa, que medo, né, Evelyn? Preocupante essa notícia, né? Muito. Inclusive, a gente estava conversando aqui que tem casos que já aconteceram. Teve um que ficou bem famoso da Sibéria, que muitas renas apareceram mortas e aí descobriram que era um vírus pré-histórico. Provavelmente aí veio do degelo. É complicado. A gente que passou agora por uma pandemia, essa geração toda teve coronavírus. Então, assim, a gente já vê uma notícia dessa, a gente já fica com medo de passar por tudo de novo. A gente está com a memória fresca ainda desse último episódio. Preocupante aí realmente essa notícia. Tem que estudar, tem que avaliar e, como eles disseram, ver de que maneira isso impacta a humanidade. Bem Estudos importantes, né? Vamos aproveitar, vamos dar uma olhada então amanhã como é que vai estar o clima? Olha só, Boston, neve mínima de 30 graus, chuva em New York e tempo encoberto em Washington, mínima de 30, máxima de 49. Na Flórida, Miami, chuva, mínima de 67 graus, máxima de 86. No Texas, Dallas, aí tempo encoberto, Houston também, máxima de 85 graus, mínima de 69, Evelyn. Agora o final de semana vai ser lá em Seattle, em Washington, de sol entre nuvens. A máxima pode beirar os 50 graus. Aquela chuva continua na região de São Francisco e Los Angeles, como a gente já vem noticiando aqui, essa tempestade, né, um rio atmosférico que se falou, vai chover bastante nessa região, já tem muitas áreas alagadas, então todo mundo de olho, o final de semana é de mais chuva prevista. E em Las Vegas, um pouquinho mais para o lado na região de Nevada, o sol aparece tímido em meio às nuvens. Bom, e agora a gente tem o Viralizou, que é o quadro que todo mundo adora daqui do jornal. Dessa vez o que está bombando na internet, que a gente vai contar para vocês, é a história de uma menina fofíssima de 2 anos. Pois é, olha, ela está conquistando todo mundo e ganhando uma grana de empresas por causa do talento único e da espontaneidade com um olfato super apurado. Dá só uma olhada. Yucky, ok. Ela é considerada uma das mais jovens influenciadoras que existe. E mais, esse bebê já conquistou o posto de uma potência na indústria de velas. Tudo por causa do seu incrível selo de aprovação. No. You don't like that one? No. A Sunday, de 2 anos, vive no Texas e espontaneamente se tornou famosa nas redes sociais por suas avaliações de velas. Good, all right. Além do olfato apurado, a neném tem também um paladar diferente para sua idade.
adora algas marinhas e sardinha. I've never seen a 2-year-old have the palate that this child has. Sunday ficou tão famosa que foi citada na televisão pelo apresentador Jimmy Kimmel. This is the most powerful baby in the candle industry. Em entrevista com a Courtney Cox, ele mostrou um vídeo da bebê avaliando a linha de velas lançada pela atriz. Não. Sorry, Courtney. O sucesso é tanto que dezenas de empresas de velas estão pedindo para que Sunday revise seus produtos, mesmo que alguns a deixem em conflito sobre o resultado bom ou ruim. No. You like that one? Yes. You do like that one? Well, what is it? E se você está se perguntando qual é o aroma favorito dela, é o de café. Does that smell good? More that? É isso, apuradíssima, aos 2 anos de idade. Cheiro favorito, café, não tem condições, né? Não tem como não errar, e eu concordo com ela, gente, é o café, eu assino embaixo. Não, e ela tá fazendo muito sucesso, eu tenho certeza que é, obviamente, pelo talento dela, mas muito mais pela espontaneidade, né? Porque ela cheira e fala na hora, não, é muito fofinha. Ela é sincera, extremamente sincera, ela não esconde a opinião dela, e um senso apuradíssimo, né? Apuradíssimo, inclusive do paladar, gosta de comer algas marinhas, sardinha, coisa diferente para criança de 2 anos. Realmente tem alguma coisa ali, muito talentosa ali escondida. Talento, tem que explorar. Sentidos apurados deste neném. Tem que aproveitar e explorar esse talento aí, concordo, viu? Com certeza, com certeza. E olha, gente, agora um último e importante recado para vocês. Estejam aí atentos ao relógio, porque ele vai mudar neste domingo, viu? A mudança vai ser às 2 horas da manhã do dia 12 e os relógios vão avançar em 1 hora. Ou seja, 2 da manhã se tornará automaticamente em 3 da manhã. Com a mudança, o nascer do sol e o pôr do sol serão em média 1 hora mais tarde, o que dará tempo aí para a gente ter mais luz natural à noite. O Daylight Saving Time faz com que o sol se ponha, por exemplo, em alguns lugares daqui do país até às 8 horas da noite. A mudança acontece em todos os estados, exceto Havaí e Arizona. E aí, assunto polêmico agora. Gosta ou não gosta? Olha, tem os 2 lados. É bom porque a gente vai ter aquela sensação de que o dia é mais longo, a gente vai ter 8 horas da noite vendo o pôr do sol, com a sensação de que é 6 horas. Vamos sair do trabalho, vai estar sol ainda, né, Ruth? A gente vai pra praia. Por outro lado, a gente vai ter aquela sensação de que tá dormindo menos. E pra mim, o sono é importante. Todo mundo. Sempre tem nessa discussão uma coisa, esse horário me desregula, ou, né? Sempre tem essa coisa do sono. Eu não tenho esse problema, ainda bem. Então, assim, pra mim... Tanto faz como tanto fez, mas eu fico muito feliz porque eu gosto de aproveitar bastante o dia. Eu sou bem diurna, então eu gosto do pôr do sol, do nascer do sol e ver o pôr do sol quando eu saio do trabalho, pra mim, tá valendo. Ficar na praia até mais tarde. Não, realmente, essa sensação de que o dia é mais longo, que você faz coisas e ainda tá claro, é ótimo. Mas não temos um consenso. Não, eu acordar de manhã cedo com aquela sensação de que eu não dormi o suficiente, pra mim é Essa discussão é sempre assim. Conta vocês pra gente também, vocês gostam ou não gostam? Entra lá no nosso Instagram, @RecordTVAméricas e comenta. Deixa lá seu comentário se você gosta ou não gosta, que depois a gente vai lá dar uma checada. Vai lá dar uma checada e responde com certeza pra vocês. É isso aí. Né? Bom, a gente espera vocês novamente, então, segunda-feira, às 7h30 da noite. É isso, a gente se despede agora de vocês, deseja um bom final de semana e agora vem aí mais um episódio da novela Jesus. Até segunda, gente. Boa noite.